Miller aumentou o contrato de classe. Mas não é preciso, então faz mancando, filho. Categoria. Sem chance de certeza. Um necambulabo. Vamos ver Lourenço. Acho que é Frigo Camelo. Então, mas o que mais um? Quem tá vivo? Né? Em vez de vocês se manter na liderança do seu delegado. Quem traz os detalhes da competição é o repórter Pedro Camilo. Oi, Paloma, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Jogadores de 16 times brasileiros estarão de férias pelas próximas 2 E a casa lá com o Toy Bola, que daqui a pouco ele vai para atender, ele morre, vai ficar com os filhos dele, sendo que vai matar os filhos dele. Descansarem, refletirem, Só tinha morrido, vai pros irmãos. A vaca tá tudo no dia.